Olá, eu sou João Oliveira. Olá, eu sou Vanessa Oliveira. E este é o Inspirecast, o podcast criado para informar e inspirar os empreendedores nos Estados Unidos. E hoje nós estamos aqui com o Felipe Winston, que é mentor e proprietário da Win8. Como é que você fala aqui, Felipe? É Win8, Win8? Como que a gente deve chamar? Então, primeiro eu vou explicar a razão da Win8. No Brasil, a minha empresa é Win, do meu sobrenome Winston e da palavra vencer. Uhum. E aqui eu botei, quando eu tentei botar o Win, não passou. E eu nasci em 8 do 8. O 8 é um número emblemático para mim. Sim. Então eu botei o Win8 para também trazer esse símbolo da prosperidade para as pessoas. E por que 8 e não 8? Confesso que a gente vai falar mais aqui no podcast. No início eu não queria estar aqui. Eu vim para um ano sabático e depois quis ir embora para fazer pelo meu país, pelo Brasil, o que o Brasil fez por mim. A minha empresa foi constituída no Brasil. Só que a partir do momento que eu realizei que são 2 milhões e 700 mil brasileiros morando na América, 38 mil CNPJs, eu falei, nossa, eu ainda posso ajudar o Brasil estando aqui. Então, por isso que a minha comunicação, eu sei que, e para muitas das empresas que eu mentoro, eu falo, por que focar só no mercado brasileiro? Mas no meu caso é diferente, tem um propósito muito grande. O meu propósito de vida hoje é ajudar pequenos e médios empreendedores brasileiros a ir para o próximo nível. Esse é o meu propósito. Mas nós vamos chegar lá. Agora a gente está agradecendo aqui. E é por isso que ele está aqui hoje, né? Para ajudar os empreendedores brasileiros, inspirar os empreendedores brasileiros. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Na verdade, eu faço questão de agradecer publicamente a vocês dois, João, Vanessa. Vou repetir pela enésima vez o que eu falo para vocês. Um dos motivos de eu não querer estar aqui nos primeiros anos é aquele dito popular que se repete de que todo brasileiro é picareta. E vocês provam o contrário. Obrigado. Vocês juntaram brasileiros do bem. O problema é que a gente deixa que os brasileiros do mal façam barulho e que nos calem. Então, o pedido que eu tenho para vocês é não pare nunca, continuem com essa onda do bem e vamos apagar essa minoria que faz coisa errada. Exatamente. Obrigada. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo apoio. Obrigado por ceder esse espaço maravilhoso aqui para a gente estar fazendo esse podcast. É uma honra para mim estar entrevistando você, um cara capacitado, um mentor, um cara que eu acompanho e admiro. E eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores aqui do Inspirecast. Beleza. Eu sempre digo, obrigado pelas palavras, mas as pessoas falam sucesso. Sucesso para mim vai ser criar 3 filhas fortes para o mundo. Então, quem eu sou? Eu sou o Felipe Winston, marido da Amanda, pai da Luana, da Isabelle e da Maria Luísa. E a minha missão de vida é realmente criar 3 mulheres fortes. Legal. E aí vem o meu propósito. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu achei que o seu propósito fosse a mesma coisa da sua missão. O meu propósito hoje é sim ajudar pequenos e médios empreendedores a irem para o próximo nível, mas eu vou ser muito franco com vocês. No fim do dia, eu quero inspirar as minhas filhas a fazer o que é certo. E para mim, assim, não tem preço as minhas filhas estarem vendo o que eu estou fazendo. Sim. E não vou desdenhar do dinheiro, o dinheiro é bacana, mas graças a Deus não muda a minha vida hoje. Agora, eu liderar minhas filhas pelo exemplo, não tem preço. Sensacional. Já vi que hoje a gente vai ter muita inspiração por aqui. Obrigada. Bom, então, Felipe, para a gente começar, conta para a gente como que você veio parar aqui nos Estados Unidos, em Orlando, mais precisamente. Então, vamos lá, deixa eu contar a minha história, lembrando sempre que eu falo, a foto é bonita, a jornada é dura. Então, eu não estou aqui para falar para vocês que foi fácil, não foi fácil. Sim. Não sei se vocês repararam, caiu até o cabelo, entendeu? Então, assim, é estressante. Vamos botar uma foto do Felipe antes aí. Depois... Exatamente. Então, assim, a jornada é dura, foi muito prazerosa. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sempre levei muito a sério os estudos, mas não foram os estudos que me deram sucesso na empresa. Por sorte, além de ter sido o primeiro aluno de colégio, o primeiro aluno de engenharia da UFRJ, do meu mestrado em administração na PUC, dos 3 aos 23 anos, eu sempre estive no esporte. E o esporte me ensinou a maior lição de empreendedorismo, que é pouco importa o seu QI, muito importa o seu coeficiente emocional. Verdade. Ter sucesso empreendendo é menos ter
inteligência e mais ter capacidade de extrair a melhor versão das outras pessoas. Uau. E se não fosse o esporte, infelizmente a academia não te dá isso. O esporte, como todo nerd, eu comecei na natação. Sim. Só que quando eu fui para o basquete, depois para o vôlei, para o handball, cheguei a capitão do Flamengo, seleção brasileira, eu aprendi que não adiantava eu ser fora da média se eu não tivesse ao meu redor pessoas tão boas ou melhores que eu. É verdade. E essa lição foi a lição que eu trouxe para o meu negócio. Quando as pessoas me perguntam assim, me diz só uma coisa que você tem de diferente. Saber ler pessoas e colocar pessoas melhores que eu nas posições que eu não sou bom. E eu tenho perfeita consciência de que eu sou muito ruim em muitas coisas. Mas também sei que no pouco que eu sou muito bom, eu sou excelente. Então por que fazer outra coisa? Eu foco no que eu sou bom e trago as pessoas. Respondendo a sua pergunta, eu montei uma empresa. Quando eu me formei, eu trabalhei primeiro na empresa de engenharia da família. Montei uma empresa aos 27 anos. Crescemos bastante, montei em 2003. E depois de 14 anos, vendi essa empresa para uma multinacional americana listada na Bolsa Nasdaq, no dia 18 de março de 2016. Bonito, né? Só que não, vamos falar dos 14 anos. Quase quebramos em 2009. Crescemos rápido demais, desorganizado demais. Sim. Cheguei a ter 9 filiais no Brasil. Então, assim, foi um ano só em 14, mas um ano são 365 dias. Então, como a gente está falando aqui para empreendedores, eu tomo muito cuidado para não pintar uma figura de que é muito fácil, é tranquilo. Exatamente. Não é. Paga-se um preço muito grande. A gente vai falar um pouco mais no podcast. Agora, como eu cheguei aqui, vendi a empresa em 2016, fui obrigado a ficar um ano como presidente dessa empresa no Brasil. Quando venceu essa minha posição, a gente já tinha casa aqui em Orlando, lá em Kissimmee, desde 2013. E aí a minha esposa falou, poxa, você ficou muito ausente, vamos passar 2 meses com as crianças lá? E aí, gente, cuidado você que não pensa em se mudar para Orlando, porque eu caí nessa pegadinha. De 2 meses lá se vão 6 anos. Uau. Então, assim, depois de 2 meses, que tal um ano sabático? Não é isso, vendi a empresa com 41 anos, estou muito novo para me aposentar, tal. Poxa, mas e que tal você repensar a sua vida, você ter chance de recuperar? Outra coisa, eu agradeço muito a Deus por tudo na minha vida. Eu tenho perfeita noção que Deus me direcionou sempre. E naquele momento da venda da empresa foi uma direção, cuidado que você estava acelerando muito e recupera um tempo perdido com as suas filhas. Então eu cheguei aqui nos Estados Unidos com as filhas com 10, 8 e 3 aninhos. Eu pude ser pai full time. Coisa que às vezes você só pode ser com seus netos. É verdade. Sim. Passei um ano maravilhoso fazendo dever de casa, levando filhas no balé, na ginástica. Que legal. Virou um motorista de filho, né? Virei motorista, dever de casa, tudo isso. Legal. Então, a transição foi muito mais por causa disso. Uma pausa para 2 coisas. Repensar a minha vida e recuperar um tempo numa idade ainda nova de estar junto com as minhas filhas. Legal, que legal. E como é que foi que você começou? Como que você entrou no empreendedorismo? Você sempre quis ser empresário? Ou caiu lá de paraquedas, começou devagar e de repente estourou? Boa, ótimo. Não sempre quis. Vim como bom aluno, então o sonho de bom aluno é ser autoexecutivo. Sim. E aí o que aconteceu? Meu pai veio de muito pobre, meus pais. Meu pai foi engraxate, marmiteiro, morou em casa de cômodo, que é aquela casa que cada família mora num cômodo. E teve chance de subir na vida, criou a gente como classe média. Classe média mesmo, eu sempre falo assim, eu fiz o FRJ, meus irmãos também. Porque meu pai trabalhava em empresa, tinha um salário razoável, mas não tinha como pagar universidade privada para 3 filhos. Então, assim, a minha jornada não foi de empreendedor. Dentro de casa, eu não tinha exemplo de empreendedor. Por que eu fui empreender? Eu entrei na faculdade muito cedo e com 20 anos eu chamei meu pai e falei, a vida não está justa. Eu falei, por quê? Eu estou aqui estudando pra caramba aos 20 anos, no 4º ano de engenharia, enquanto os meus amigos estão curtindo, eu quero trancar a faculdade. Ele falou, faz diferente. Se forma, que ele já tinha montado um pequeno escritório, vem trabalhar comigo e você pode recuperar esse tempo perdido. E aí eu realmente recuperei. Eu acelerei forte, trabalhei com ele, que foi o primeiro passo para empreender. Só que quando eu cheguei com 25 anos, eu pensei o seguinte, estou ficando para trás dos meus amigos que foram para grandes bancos. Da minha época de engenharia, a gente não ia para engenharia, a gente ia para o mercado financeiro. E os meus amigos começaram a ser expatriados. Eu falei, não quero ficar para trás. Em 2001, vim morar em Nova York.
para fazer meu TOEFL, meu GMAT, para aplicar, para fazer um MBA em Harvard. Eu morava a 2 quadras do World Trade Center. Uau. Por sorte, eu voltei em maio. Nossa. Então, mas tudo ocorreu. Quem é da minha geração lembra que o mundo virou de cabeça para baixo. É verdade. E aí, a minha ideia era chegar em 2002 para fazer esse MBA. Meu pai falou, você tá louco, vão jogar bombas nas universidades, esquece isso. E aí eu procurei no Rio de Janeiro, na época, o que tinha de mais semelhante a um MBA americano. E não tinha IBMEC, FGV, tinha a COPEAD da UFRJ e o IAG, a Escola de Negócios da PUC. Eu falei, olha, tá aí a minha chance agora de ir para uma faculdade na Zona Sul do Rio para lidar mais com empreendedores. Fiz prova, consegui bolsa, entrei para o mestrado. Para quê? Não para empreender. Para virar executivo de uma multinacional. Só que coisas de Deus, mais uma vez, na minha vida, nesses 2 anos eu pego um projeto que era para fazer um cálculo de empréstimo compulsório da Eletrobras. Quem tinha direito a esses valores? As 200 maiores empresas do Brasil. Então, empreendedor, pega essa dica. Não importa, você não precisa fazer algo que mude o mundo. Mas se você fizer algo que mude uma pequena parcela do mundo, você vai ser muito bem remunerado por isso. Então, você imagina que eu aceitei aos 25 anos fazer esse cálculo. Demorou 6 meses. Eu errava, voltava. Só que no final de 6 meses, eu era a única pessoa no Brasil que sabia fazer isso. Então, eu prestei serviço para as 200 maiores empresas do Brasil. Que legal. E aí eu falei, que ser executivo nada. Com 25 anos, aí eu passei 10 anos meus amigos. E aí eu falei, cara, eu ganhei um dinheiro que aí sim me fez pensar, não, eu vou empreender. E daí começou essa jornada, montei essa empresa, tudo isso. Então não foi aquela história bonita, eu era aquela criança que já tinha aquela veia empreendedora. Não, ela que era criança que vivia no esporte e vivia muito bem na escola, pensando em seguir uma carreira mais by the book, só que a vida foi me guiando. E quais foram as empresas que você já teve, os negócios que você já teve? Você consegue listar ou não? Foi sempre o mesmo? Não, consigo listar pelo seguinte. Eu hoje falo muito para os meus mentorados. Outro dia um mentorado falou para mim o seguinte, eu vou abrir 10 empresas. Eu falei, por quê? Ele falou, porque os bilionários têm 10 empresas. Eu falei, não. O bilionário fica bilionário com uma empresa e depois ele tem estrutura e dinheiro para montar as outras. Só que assim como meus mentorados, eu cometi todos os erros. Eu montei essa empresa cresceu rápido. Em 2007, quem ia dizer para mim que eu não era o super-homem? Eu falei o seguinte, se eu fizesse, eu faço todas. Então vamos lá, vou tentar não esquecer. Eu falei, eu lido com a área médica, eu tive corretora de seguros. Eu viajava muito para congressos e para levar clientes, eu abri uma agência de turismo. Eu sempre tive uma parceria com a minha sogra, mas ela não trabalhava na empresa, montei uma boutique com ela. Olha. Também. O que mais? Esse é legal. O meu irmão, a família da minha mãe tem uma carreira de banco. Então, um tio meu veio de muito pobre, entrou como office boy e se tornou um dos 10 conselheiros do Banco Real. E aí tem toda uma história. Minha mãe foi a primeira gerente mulher do Banco Real. E meu pai pediu para ela largar porque a mulher dele não trabalhava para casar. Erro de outra geração. Mas tudo bem. E meu irmão foi para banco. E ele tinha 10 anos de banco, como eu estava me achando super-homem, o meu irmão é muito capacitado, um economista muito capacitado. Sim. Nós montamos antes do tempo uma mini XP. E olha, fica tranquilo que ideia não vale de nada se você não executa. Tirei meu irmão, financiei e a gente queria falar para as pessoas em 2006 de ter advisor para investir dinheiro. Só que 2 coisas. Estava antes do momento, naquele momento o brasileiro nem falava, quando você tem, não te digo. Sim. Entendeu? Verdade. E mais do que isso, o meu irmão sempre foi executivo e não empreendedor. Então, tudo isso que eu listei, falta uma. Eu tive a maior clínica de fisioterapia com os primeiros 3 power plates eu coloquei, só que no lugar errado, num bairro que não tinha poder aquisitivo para isso. Sim. Esse foi o único dos negócios que não deu errado. Esse deu empatado, porque o colateral era bom para mim. Então, estou só te mostrando que a minha jornada é o seguinte, por sorte ou alguma coisa, o que deu certo, deu muito certo. Sim. Mas em quantidade deu mais errado, tá? Sim. Então, são várias empresas que eu achava assim, vou abrir, vai dar certo, e aí eu aprendi que o que dá certo é aquilo que você dorme e acorda pensando naquilo. Nele, Foco, então, exatamente. né? Foco e disciplina. E o que você diria, então, para essas pessoas hoje, que a gente vê que tem muita gente que faz isso, né? Atira para todos os lados e tem vários projetos. Eu tenho um dom aqui, eu tenho um dom ali, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. O que você diria para essas pessoas? Qual a sua dica? Vamos lá. Eu sou muito duro e direto.
Eu falo para as pessoas o seguinte, me diz uma vantagem competitiva sua, me diz se existe uma dor que essa vantagem competitiva resolve e vamos trabalhar nesse negócio. Depois que ele crescer, se tiver estrutura, tiver equipe, a gente pensa nos outros. Mas eu também aprendi, e eu aprendi uma frase essa semana, não sei se eu vou me lembrar, que é a frase de Sócrates, que diz o seguinte: a minha mãe era uma excelente parteira, mas ela nunca conseguiu dar à luz para uma mulher que não estava grávida. Uau. Sim. O que quer dizer? Eu já aprendi também que a pessoa que não está aberta para ouvir, eu não tenho que insistir e falar. Ela tem Então, que querer. hoje, a minha mentoria é muito mais uma seleção do que uma venda. Eu preciso perceber que a pessoa está disposta, porque durante muito tempo eu fui aquele que tentei mudar pessoas que não Sim. queriam mudar. E não vai funcionar. Não funciona. Não vai funcionar. Então, você me pergunta o que eu diria? Depende. Essa pessoa quer escutar? Porque se ela não quiser escutar, deixa ela seguir a jornada dela. É verdade. Muita gente só aprende com os erros, né? Exatamente. Mas eu diria para muito... Eu ouço muito assim, toda essa minha jornada, altos e baixos, mas graças a Deus eu nunca quebrei. E ainda hoje eu escuto que você nunca vai ser um empresário de verdade se você não quebrar. Eu discordo. Eu aprendo com os erros de quem quebrou. Então eu estou sempre conversando, estou sempre tirando dúvida, mas será que eu preciso passar por isso? Eu vi uma frase uma vez que falava assim: o inteligente aprende com seu próprio erro. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Que sensacional. E- Anota para mim alguém, porque eu vou usar. E assim, muito, muito pequena, muito nova, eu ouvi essa frase e eu sempre levo ela para mim, eu levo ela para as minhas filhas, eu sempre falo para as minhas filhas: olha, aprende com os meus erros. Ó, tá vendo o que aconteceu ali com essa sua amiga? Aprende. O inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Sabe qual é o nome disso? Mentoria. Mentoria. As pessoas acham que mentoria é apenas passar os seus acertos. Legal, mas é muito mais importante passar os seus erros. Exatamente. Porque eu evito que você cometa os mesmos. E todos nós cometemos. E aí eu então, falo- assim, E eu falo isso lá em casa, que a nossa filha, né, nossas filhas têm mentores lá dentro de casa. Porque Total. a gente já passou por várias coisas, por dificuldades, por empresas trabalhando fora. Então a gente já tem ali, né, os calos nas mãos que a gente pode estar passando para Passa elas. as ferramentas. Não falando para elas assim, ó, você não vai passar por isso, mas você vai passar por dificuldade. Mas a gente pode te ensinar como passar. Tem Ou caminhos, né? te dar um caminho e falar, olha, esse caminho aí pode ser que aconteça isso. Mas se mesmo assim ela quer fazer, a gente, né? e posso ela te dar uma tem dica liberdade assim? de passar por aquilo. Nesse caminho, eu digo que o meu maior projeto de vida é um projeto que eu tenho, que eu janto uma vez por mês com cada uma das minhas filhas, desde que a mais velha tinha 4 anos. Eu sozinho, sem a mãe, sem as irmãs, sem babá, porque como eu me culpava por estar muito ausente, eu tenho um tempo de qualidade todo mês com elas. E a melhor forma da gente mentorar os nossos filhos não é nos mostrando super-homem. Pelo contrário, quantas vezes nesse jantar eu chorei com as minhas filhas, eu pedi perdão para minhas filhas, eu mostrei aonde eu estava errado. Isso é mentorar. Não é querer que ela ache que tudo é fácil, que eu sou o super-homem. É mostrar para ela o seguinte: tá aqui os erros que o papai cometeu. Cara, eu sou o seu melhor amigo, eu quero ser o melhor. Então, se você puder evitar pelo menos alguns deles, já valeu a pena. E como é que você faz no seu dia a dia, assim, com a sua rotina, né? Você já falou que você tem um tempo com elas de qualidade uma vez por mês. Mas no dia a dia, você tem os momentos, você tira tempo para a família, ou não? É só mentorado, o trabalho, os amigos? Como que tá essa rotina sua hoje? Fiquei no corner agora. Então, posso separar? Vamos lá. Os primeiros anos, muito ausente. Lá da empresa. Muito ausente mesmo. Ao passo de eu cometer o erro de, no início, eu trazia presentes. Até que um pediatra falou, não faça isso porque suas filhas vão torcer para você viajar. Então, assim, ele me deu essa dica. Uau, então, naquele momento que eu me culpava, por outro lado, eu sempre pensei o seguinte: tudo que eu faço é pela minha família. Sim. Então, muita gente fala, é errado você acelerar. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acelerei muito para que eu pudesse conquistar a liberdade financeira para minha família. Então, hoje, eu sou muito grato por poder proporcionar não tudo que elas querem, mas tudo que nós achamos que vale a pena. Sim. Então, foi uma ausência que eu compensei com essas 2 horas. Aí eu tive, mais uma vez, uma bênção de poder, aos 41 anos, ficar 100% para elas. Uau.
muito bom, mas no final de um ano não estava legal para mim. E eu ouvi da minha filha menor, tipo, o que você faz, papai? Uau. Ela tinha 3 aninhos quando eu vendi a empresa, entendeu? Então, assim, papai lê verdade. jornal? Qual é o exemplo que eu estou dando para elas? E depois de um ano, eu escrevi num caderninho 5 regras. A primeira era que eu não queria ser CEO de novo de uma empresa nesse momento, porque eu sei o preço que você paga de viagens, de tudo isso, e tive muita proposta. A segunda, que eu não queria ter empresa no Brasil com muitos funcionários, porque isso pode vir na minha pessoa física e tirar minha liberdade financeira. A terceira, eu quero ter negócio. Eu tenho vários negócios, eu falei dos que dão errado, mas eu tenho 7 empresas que eu invisto no Harvard Angels como investidor anjo. Eu tenho outras empresas hoje que eu sou sócio. Hoje eu já aprendi melhor que não é escolher nem o negócio e nem mesmo o porquê. Eu escolho pessoas. Entendi. Eu aprendi a escolher pessoas certas para serem meus sócios. Legal. E aí, assim, nesse período, eu escolhi quais foram a regra 4 e 5. Que nesse momento eu faria só o que eu tenho amor, porque, vou ser muito sincero, eu não amava a cirurgia e fiz durante 14 anos o que tinha que ser feito. E a 5ª regra eu queria... E aí, mais uma vez, não quero pagar de bonzinho, não. Isso foi a minha filha mais velha, que um dia chegou para mim e falou assim: pô, papai, tenho muito orgulho de você. Aí você cresce, né? Pô, papai, você fez muito pela gente. Aí você cresce mais. Pô, papai, você fez muito por você. Aí você fica imenso. E ela falou: pô, papai, eu nunca vi você fazer nada por ninguém. Uau. E aí foi um soco na barriga. Sim. E aí eu acho que naquele momento eu pensei, ou você é bilionário, que você é capaz de montar uma fundação, ou você dá outra coisa que você tem de muito valor. Sim. E eu resolvi dividir com o mundo o conhecimento que a vida me deu. Tendo estudado nas melhores universidades, eu fiz 3 anos aqui de Harvard, tendo tido contato com grandes executivos, tendo sido presidente de uma empresa dos 26 anos aos 41, e eu comecei, com todas as crenças limitantes, a ir para a rede social e colocar todo o conteúdo que eu aprendi na minha vida gratuitamente para as pessoas. Foi uma forma de eu também me confortar e responder à minha família: olha, papai também está dando de volta ao mundo, né? o que o mundo me deu. Então vamos lá. Você me perguntou da agenda. Primeiro, ausente, depois super presente, o que tem um problema, porque elas se acostumaram. Então durante o tempo passou a ser normal papai estar em casa. Sim. Resolvi dar mentoria para eu devolver ao mundo. Isso começou de novo a me tirar parte do meu tempo, mas era no Brasil. E aí, a minha história aqui foi o seguinte: 1 ano sabático, era para voltar. Minha esposa pediu mais 1 ano. Eu falei, não era o combinado. Não era mesmo. Nossa casa no Rio, escritório Rio, São Paulo. E aí, quando deu o final de 2 anos, ela falou, não volto mais. Eu falei... Houston, you've got a problem. Porque toda a minha vida estava virada para lá. Eu nem queria me conectar com ninguém aqui, porque para mim isso aqui era uma passagem. Entendeu? Então eu fazia questão mesmo de não me conectar. E aí, quando ela falou isso, ainda assim eu não me conscientizei de ficar aqui. Eu falei, bingo, você ficou a vida toda no Rio de Janeiro e eu viajei, Brasil e o mundo. Agora você fica aqui e eu viajo. E aí eu fui dar mentorias para pequenos e médios empreendedores no Brasil. Bacana, mas comecei a ficar de novo 14, 15, 17 dias por mês fora. Nossa. E aí, no final desse ano, ela falou, pô, e antes era para liberdade financeira. E agora? E foi quando caiu essa ficha, eu vim para o digital, passei a dar mentoria no digital, ainda tendo um tempo balanceado, tá, João? Legal. Ainda tendo um tempo balanceado. Só que eu ainda não estava me preenchendo. Ficar em casa de chinelo... Tem gente que se adapta ao home office, eu não me adaptei. Foram 4 anos que eu estava achando que eu estava atrofiando. Eu passei a vida toda falando inglês, porque eu trabalhava com empresas americanas e alemães. Aqui, nem inglês eu falava. E, para mim, a mudança foi quando, há 1 ano e meio, eu montei a Win8, eu montei esse escritório e passei a dar mentoria para pequenos e médios empreendedores brasileiros que estão aqui. Legal. Isso mudou. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Hoje eu não quero mais voltar para o Brasil. Hoje eu tenho um propósito de ajudar brasileiros que estão aqui. Mas, como tudo na vida a gente erra, confesso que aonde eu estou errando nesse momento, se eu já trabalhei demais com o que eu não gostava, com o que eu amo hoje, assim, trabalha mais ainda. Mais ainda. Então, assim, é bom estar aqui, porque a família vê assim, tive no evento de palestra de vocês, estive no coquetel de vocês, na mesma semana dei outra palestra, simplesmente uma semana que eu não cheguei em casa antes de 11 horas da noite. A minha filhinha de 8 anos me dava beijo de manhã e falava, oi papai, bom dia, até amanhã de manhã. Então, confesso que nesse momento eu contratei meu terceiro mentor, que nesse momento é uma mulher, uma mentora,
Para quê? Para que ela cuide disso. Porque eu já percebi, e as pessoas acham assim, o cara é mentor, ele sabe tudo. Não, gente, mais uma vez, sei muito de pouca coisa. Preciso de ajuda que nem todo mundo. Para mim, empreendedor pede ajuda. Qual é a ajuda que eu estou pedindo há um mês, quando eu contratei essa mentora? Me ajuda a reequilibrar. Legal. E é importante a gente botar para as pessoas uma coisa. Eu tenho um mentorado que ele teve um burnout e ele é o único brasileiro treinado hoje em liderança autêntica. E ele fala uma coisa que pode chocar todo mundo. Não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Por algumas razões. Primeiro, é uma vida só. Sim. Não dá para separar. Segundo, a gente vive em desequilíbrio. Se alguém tivesse a forma do equilíbrio, estava bilionário. Qual é o segredo? Não permitir que desequilibre demais. Então, a dica que eu dou é o seguinte. Vai ter momento que você vai trabalhar demais e vai estar longe da sua família e negligenciando a tua saúde? Vai. Só não deixe que isso te leve a um burnout. Vai ter um momento que, se Deus quiser, todo mundo vai ter a chance, como eu, de passar um ano sem fazer nada? Vai. Só não deixe que isso te atrofie demais. Sim. Entendeu? Então, eu digo que esse mentorado, eu assisti a palestra dele 3 vezes. Uma em 2014, no auge do estresse com a minha empresa. Saí de lá falando, cara, se eu não reposicionar, eu vou ter um burnout. A outra, no meio do sabático. Falei, cara, se eu não achar um propósito, vai ficar ruim. E a terceira vez, nessa busca de um novo porquê. Então, hoje, eu confesso para você, não reclamando, pelo contrário, mas eu digo para os meus mentorados, principalmente os que estão comigo no programa de 6 meses, além deles terem as horas em grupo e as horas comigo, eles têm 24/7 da minha atenção, cara. Eu acordo e durmo pensando como fazer essas empresas prosperarem. O sucesso dos meus mentorados é o meu sucesso. Então, tem isso aí. E assumo a minha falha. E quando foi que você virou a chave assim, para o digital? Você estava, né, super bem mentorando empresas no físico, mas como foi? Assim, você teve uma mentoria, você teve um treinamento, você viu alguma coisa, falou, cara, dá para eu escalar isso na internet. Como que foi isso? Quando? Tudo tem um porquê. Foi nesse período onde a minha família começou a reclamar de eu estar no Brasil. Sim. E aí eu falei, poxa, eu tenho que achar uma solução para isso. Realmente agora eu não preciso mais. E aí foi quando lá em maio de 2019 eu falei, vou me jogar no digital. Cheio de crença limitante, poxa... não sei fazer isso, não sei fazer isso, não quero me expor, o que vai acontecer? Vou ter haters, tudo isso, mas foi muito menos por uma vontade, muito mais por achar uma maneira de não estar mais tão longe da família. E aí, mais uma vez, a mão de Deus na minha vida. Um ano depois vem a pandemia e me acelera. A verdade é essa. Eu estava um ano antes, entendeu? Com 3 mil seguidores. Não sei aonde estaria agora, mas estaria muito mais lento. Vem a pandemia. E acelerou o digital. E eu acho bem legal, principalmente eu ficava vendo assim seus vídeos, falava, cara, como é que o cara acorda às 5 horas da manhã e grita lá, APV, tá aqui, Winner, APV, acorda pra vida. Que é APV? Aí eu falei, eu vou perguntar, mas aí teve acho que alguém perguntou, né, e você respondeu. Eu achei legal, 5 horas da manhã, o cara fica falando APV. Esse cara é maluco, já deve estar há anos aí no digital e eu não, tava começando. E você tinha aquela crença de tá tudo preparado, porque assim, eu conheço muita gente que tem um talento, tem produto, sabe conversar, mas fica, mas eu não tenho a câmera legal, a luz, quando eu tiver meu estúdio. Você tinha essa crença também ou não? Você já pegou o celular? Tinha total, só que mais uma vez, se tem um diferencial que eu peguei antes das pessoas é ter mentores na minha vida. Legal. Então, eu aos 30 anos contratei o único presidente da Coca-Cola para ser meu mentor. E quando eu fui para o digital, eu peguei um amigo que estava na minha frente do digital, chamei ele no meu escritório do Rio de Janeiro, que é o tio Uli, e chamei ele no meu escritório, contei durante 4 horas todas as minhas crenças limitantes. Ele foi derrubando uma por uma. No final, eu falei, você não conseguiu, ele ligou o celular e botou para eu falar. Tô aqui, ó, Então, assim, mais uma vez, uma pessoa que tinha uma experiência maior que a minha me destravou. Então, eu tô sempre procurando, assim, quem tá um passo à frente de mim em algo que eu preciso. Então, tinha todas as crenças, mas essa pessoa me destravou. Que legal. E eu falo até que esses dias, eu dando uma entrevista no podcast, o cara me perguntou, né, qual era as dificuldades, os desafios dos brasileiros aqui em empreender. E eu falei que o brasileiro, ele vem empreender, e eu até usei uma frase sua, até mencionei você, que você fala, o cara quer ficar forte, ele vai para academia, quer saúde, ele vai no médico, quer empreender, não vai a lugar nenhum.
Vai só na cabeça, ele não procura um mentor, não procura nada, ele quer empreender da cabeça dele. O que você tem mais para falar sobre isso pra gente? O que eu digo é o seguinte, empreendedor pede ajuda. Empreendedor pede ajuda. E é engraçado, sim, eu falo isso, né? E como é que as pessoas conseguem... Ah, tá, jiu-jitsu contrata um professor, violão contrata um professor, negócio eu vou fazer sozinho. Cara, a quantidade de tempo e dinheiro que as pessoas perdem ao não pedir ajuda. E mais do que isso, eu digo que eu tenho certeza que se eu não tivesse contratado esse mentor aos 30 anos, eu teria tido 2 desfechos. Ou quebrar, ou perder a saúde e a família. Entendeu? Esse cara olhou para mim e me bateu forte. Então o empreendedor pede ajuda. E eu quero abrir aqui eu quero frisar aqui o que você falou sobre pedir ajuda e buscar, mesmo depois de tanto tempo, com tanto sucesso, né, com empresa de sucesso, vendendo a empresa e tudo, ainda, até hoje, você ainda busca ajuda, você ainda busca mentoria. Então, assim, é muito importante, né? Eu acho que é uma dica muito importante para dar para todo mundo. Nunca achar que você tem um negócio de sucesso, não, já sei de tudo, tá tudo bem, eu já encontrei aqui a fórmula do sucesso. Sempre tem algo ainda, né? Todo mundo é ensinável a vida inteira. Todo mundo é ensinável. E engraçado você falar isso, Vanessa, porque é uma das frases que eu mais escuto. Ontem eu estava na academia, chegou um amigo que é faixa preta de jiu-jitsu há 20 anos, casca grossa, e aí eu falei para ele, cara, acabei de contratar mais uma mentoria para mim. Aí ele olhou para mim e falou, pô, cara, com a tua capacidade ainda aprende? Aí eu olhei para ele e falei assim, um cara faixa preta há 20 anos ainda aprende? Ele falou, eu aprendo todo dia. Eu falei, então como você, que aprende todo dia, sendo um faixa preta cascudo, não consegue entender que o fato de eu ter tido um êxito em alguma coisa, primeiro, é diferente desse sucesso, porque, mais uma vez, o sucesso é bem mais do que dinheiro. Sim. Mas como é que uma pessoa que chegou Pra mim, eu penso assim, esse cara faixa preta há 20 anos de jiu-jitsu, não aprende nada. E ele não titubeou, ele falou, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu falei, cara, todo dia eu aprendo uma coisa nova. E o mais bacana, eu sou pago hoje também para aprender. Exatamente. Eu aprendo muito com os meus mentorados. E é uma troca. Eu queria contar uma história que eu vi o professor Cortella falar, que presta bem atenção nessa parábola. 2 chineses vinham caminhando numa estrada. Cada um trazia um pão na mão. Ao cruzar, eles trocaram os pães. Cada um foi embora com um pão. 2 chineses vinham numa estrada reta. Cada um trazia uma ideia. Ao cruzar, eles trocaram as ideias. Cada um saiu com 2 ideias. É isso. O poder de você trocar ideias não quer dizer que você seja melhor ou pior. Ideia não é mais e menos. Ideia se acumula. Conhecimento se acumula. Então, quando você pega isso, não tem fim, gente. Exatamente. Sensacional. E você falou também que mentorar é você falar do que não deu certo, né? Também. Uma das funções é não só dar o caminho para a pessoa chegar ali, mas também, algumas vezes, o que não fazer. Eu queria que você falasse ali um pouco para a gente qual foi, não vou dizer o pior, mas a maior dificuldade assim, que você teve, que você compartilha com as pessoas, olha, esse caminho, essa determinada situação não é legal, vai por outro caminho. Uma dica mesmo, assim, do que não fazer. Ótima pergunta. Se você olhar ali a identidade da nossa empresa, é ser reconhecida por formar e desenvolver mentes e negócios lucrativos. As mentorias, as pessoas buscam muito para o negócio e dá certo pra caramba para o negócio. Só que não existe CNPJ forte com CPF fraco. É verdade. Então, assim, hoje eu tenho várias experiências de mentorados que sentam na minha frente e falam 2 horas sobre a vida pessoal deles. E assim, tudo bem, porque sabe o que eu vou dividir contigo? Se eu não tivesse tido mentores, e principalmente esse mentor aos 30 anos, a minha vida hoje, pessoal, estava destruída. Esse cara olhou para mim aos 30 anos, pensa o seguinte, gente, meu pai veio de muito pobre, eu era classe média, eu ascendi financeiramente, que é uma coisa até ruim, porque a gente passou a ser aceito pela alta sociedade, a primeira Audi Q7 do Rio de Janeiro foi minha casa era no condomínio da mãe do Ronaldo Fenômeno, aí você começa a ter também quem é que está se aproximando de você, tudo isso, só que como é que você fala para um garoto de 30 anos que ele não é o super-homem? Ele tendo feito isso em pouco tempo. Sim. Só que nós não somos. E esse mentor... Só que qual o problema? Os seus amigos não te falam isso. Os seus funcionários não vão
te falar isso com medo de ser demitido. O mentor, ele tem que ter a liberdade de falar o que ele pensa. Então, quando eu contratei esse mentor, ele falou, para bater palma para você, você já tem seus súditos. Gente, Aqui eu tô para bater em você. Que Então, ele ficava me observando em tudo. E de cara, antes de falar de negócio, de mudar minhas estratégias, ele me chamou e falou assim, ó, você vai cair aqui, aqui e aqui. Uau. Eu olhei para ele e falei, eu, hein? Quem é você para maluco, falar? Ele falou, calma. Sabe por que eu tô falando? Vem cá escutar onde eu caí. Eu caí aqui, aqui, aqui. Eu só tô te dizendo o que eu já passei. Só tô tentando evitar. Naquele momento, foi público e tal. Ele falou, cara, eu tô no segundo casamento, tenho 3 filhos do primeiro casamento que eu não tenho uma boa relação com eles. Ele falou assim, é isso que você quer para sua vida? Então abre o olho. Cuidado, você não é super-homem, você tem falhas e se o seu ego não diminuir, você vai pagar um preço muito alto. Então, não tem vergonha nenhuma. Se eu for falar de negócio, eu posso listar 30 coisas que ele pegou e falou, tá tudo errado, e remontou. Ele tinha muito mais experiência que eu em negócios internacionais. Mas eu não tenho dúvida que 70% do resultado que ele me deu foi na minha vida pessoal, sendo que os 30% da financeira vocês viram que valeu a pena. Entendeu? Sensacional. Então, realmente, primeiro é cuidar da gente, né? Cuidar do interno da pessoa, da inteligência emocional. Sempre. Daí. E você vê muita diferença entre empreender aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil? Quais são os pontos assim que você vê diferente? Olha, uma vez eu dei uma Os palestra maiores. e um outro palestrante falou o seguinte, gente, presta bem atenção numa coisa. O Brasil é um país vertical. Os Estados Unidos é horizontal. No Brasil, o futebol é com o pé, nos Estados Unidos é com a mão. Eu achei legal isso, só para as pessoas ficarem atentas, que é um outro jogo. Sim. Entendeu? É um outro jogo. É. Presta atenção, é um outro Totalmente. jogo, é uma outra cultura. É engraçado as pessoas entrarem aqui na 1 em 8 e falar assim, nossa, deu super certo rápido. Eu falei, que rápido? Eu montei 5 anos depois que eu estava Não é? aqui, entendeu? Ah, é? Eu montei 5 anos Exatamente. depois, que rápido. As pessoas acham que tudo é muito rápido. Então, É. o que eu fiz? Durante muito tempo, eu fui entender esse novo jogo. Eu fui conversar com as pessoas. Perdi tempo no início porque eu não me conectei. Depois eu fui me conectar, fui conversar com pessoas e aprender. Então, é um jogo diferente. Agora, tem muito do seu conhecimento de empreender. Se você já empreendeu no Brasil, você sabe que empreender é pagar o preço, é se preparar, é ter o isolamento do dono. Você já está preparado. A diferença aqui é que você é quase que forçado a empreender. E aí, essa é a maior diferença. No Brasil, você ainda pode optar. Eu decido empreender ou não. Aqui, o brasileiro chega sem oportunidade de emprego. Então, ele é forçado. Nessa aí é onde eu tenho atuado mais. Entendeu? E dar para as pessoas o conhecimento básico do que é empreender. Porque é um jogo totalmente diferente, tá, gente? E que fique bem claro. Eu já fui aquele cara que disse que todo mundo deve empreender. Hoje, eu não falo isso. Legal. Empreender é para poucos. Eu ia perguntar exatamente isso. Você acha que qualquer pessoa que chega aqui consegue empreender, pode empreender? Dadas essas diferenças? E Olha, vamos lá. Aproveitando, Tá. dando continuidade, as pessoas que você mentoram, eles são empreendedores no Brasil ou iniciaram aqui? Tem de tudo. Tem de tudo. Tá? Tem gente que já era empreendedor lá, tem gente que começou aqui. Vamos lá. Quando eu digo que não é para todo mundo, não quer dizer que você não possa fazer. E as pessoas confundem. Tá? Eu já falei algumas vezes. Muitas das vezes você tem que fazer o que você não gosta de fazer. Sim. Tá? Então, a verdade é, se não tem opção, tem muita gente empreendendo sem ser para ela. Você precisa ter só um objetivo. Vou fazer isso para depois sair fora ou vou me capacitar. Aí é a segunda parte da sua pergunta. Eu acredito que se você conseguir se adaptar ao ambiente, todos são treináveis. Tá? Agora, se você não entender... Quer ver um conceito muito básico? Lá em casa nós somos 3 irmãos. Eu e meu irmão mais novo, empreendedores. O do meio, ele diz, cara, eu sou executivo, eu quero ter 30 dias de férias, eu quero ter final de semana. Gente, eu sou obrigado a dizer, empreendedor não tem. relaxa. Não relaxa. Nunca, 24 horas. Não tem como, 24/7. Você pode sair de férias, mas você não vai conseguir relaxar. Que crueldade e tal. Principalmente, nos 7 primeiros anos eu não tirei férias. Depois você passa para um próximo nível. Entendeu? Você organiza a sua empresa, você tem gestores. Aí sim, no meu caso, demorou 10 anos.
Mas em 2012, a minha empresa não dependia mais de mim. Sim. Legal. Hoje, o que eu faço para os empreendedores? Tento ensiná-los a encurtar o caminho. Você não precisa esperar 10 anos para ainda ter que estar no dia a dia da sua empresa. Então, eu ajudo isso também. Legal. E conta pra gente, então, uma dica e um segredo de como fazer isso, como encurtar esse caminho para levar uma empresa pequena, um pequeno empreendedor, para um próximo nível, né? De chegar no nível da empresa já não depender tanto da pessoa. Contrata a mentoria do Felipe. Isso. Não, agora eu vou apanhar, tá? Porque essa dica que você me pediu, eu vou ser muito duro na minha resposta, mas eu realmente acredito que são duas coisas. Estar disposto a pagar um preço, porque o preço é alto. Tem muita gente que quer o meu resultado. Eu pergunto assim, você queria sua primeira filha com 7 dias de vida, sua esposa sem leite, você ter que viajar para San Diego? Isso eu não quero. Eu falei, então começa a complicar. Então, a primeira coisa, você estar disposto a pagar um preço. Não é barato. 2, que aí poucos entendem, se preparar mais que os outros. Porque está todo mundo na mesma competição. Sim. Qual é a única coisa que ninguém pode te tirar? Seu conhecimento, gente. Exatamente. Seu conhecimento. Agora, cuidado, porque volta e meia, e eu sei que tem muita gente batendo em mentoria e tal. Outro dia, um cara que eu considero muito qualificado falou para mim assim, entrei em 3 mentorias e não tive resultado nenhum. Falei, putz, de quem? Ele falou 3 nomes bacanas. Eu falei, o que você precisa? Aí ele, não sei. Eu falei, se você não sabe o que você precisa, já é difícil. Pensa. Aí ele falou, preciso disso. Eu falei, desculpa. Você foi procurar 3 mentores que te entregavam. Gente, assim, respeito muito Deus e a palavra. Se você precisa de conhecimento da palavra, não é na minha mentoria. Eu não sou um expert do conhecimento da palavra. Se você quer investir em ações, eu não sou investidor de ações. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque a pessoa vai entrar na minha mentoria e vai falar, pô, mas eu saí de lá sem aprender a aplicar em mercado de ações. Eu falei, cara, mas não é o que eu entrego. Eu entrego o quê? Estratégia. Então, é muito importante conhecimento, mas cuidado, porque muitas das pessoas falam, então já sei, vou ouvir todo mundo na internet, vou ler todos os livros, vou inundar a minha cabeça e não vou fazer nada. Preparar. Não é isso. É você ir cirurgicamente no conhecimento que você precisa daquele momento. Por que eu contratei essa mentora nesse momento? É o que eu mais preciso agora. Sim. E tem uma coisa também que as pessoas confundem muito a mentoria, eles acreditam que vai contratar um mentor, ele vai meio que executar para eles as coisas. Ótimo. E não é. Se não tiver ação, não vai adiantar. E muitas vezes você contrata uma mentoria, você passa ali 6 meses com um mentor, mas em 2 aulas já virou seu jogo. Você já virou o jogo, já triplicou o que você precisa, mas a pessoa vai para a mentoria e fica lá esperando. O que o mentor vai fazer para mim agora? Ótimo. Entendeu? Então, eu acho que seria legal você falar isso também para... 2 coisas. Primeiro, saiba a diferença de coach, mentor e consultor. O coach, ele não precisa ter chegado aonde você quer chegar. Ele aprendeu alguma técnica para te ensinar. Nada de errado nisso. Ele é o coach. O mentor, ele já chegou aonde você quer chegar. Ele traz a experiência. E o consultor, ele vai dentro da sua empresa para executar. Então, teve uma passagem, um dia o pastor da igreja da minha sogra falou assim para mim, cara, muito orgulho do trabalho que você faz. Ele é igualzinho o meu. Eu falei, não, eu tenho que achar alguma coisa diferente. Não é. Aí eu pensei assim, sabe qual é a diferença, pastor? Na minha mentoria, eu super seleciono. Na sua igreja, você tem que aceitar as ovelhas que chegam. Sabe por quê? Sucesso é 30% estratégia, 70% execução. O que eu ajudo? Estratégia. Então, se um preguiçoso vier para a minha mentoria, ele não vai ter resultado nenhum. Não adianta. Não adianta. O resultado está na execução. Só que, por que eu vejo valor nos executores? Porque 99% dos executores negligenciam a estratégia. O que é estratégia, gente? Direção. Executor é aquele cara que é veloz. Então, você quer sair do ponto A para o ponto B. O que eu te dou? Eu te dou o melhor caminho. Porque senão você corre alguns riscos. Ir para a direção contrária. E como você é executor, você se afasta mais rápido do sucesso. Você chega mais rápido no fracasso, porque você é executor. Você acorda de manhã e vai fazer. Outra, você até sabe que o B está para esse lado, mas em vez de traçar essa linha reta, você faz assim, ó. E aí você entra numa espiral que eu estava. Quando eu vim para Harvard em 2012, eu já estava bem, já tinha recuperado, só que eu pensava assim, na época eu faturava 40 milhões de reais e falava, como é que alguém pode faturar 1 bilhão se eu trabalho 24/7? O dia do cara também só tem 24 horas. E aí eu vim buscar
a estratégia. Estratégia. E aí, eu estou muito cuidado para falar isso. Eu passei a trabalhar menos e ganhar mais. Eu não falei que eu passei a não trabalhar, só que pensa o seguinte, por que menos? Você concorda que você sai do ponto A e faz isso aqui, é esforço demais? Você precisa de 18 horas por dia para fazer isso? Sim. Então, assim, se eu consigo ir no caminho certo, eu trabalho menos e eu tenho mais resultado, porque nessa trajetória você perde energia e dinheiro. Entendeu? Então, aqui eu vou trazer um ponto, pegando esse gancho, de uma dica muito, muito importante para os empreendedores, que eu vejo muito acontecer, principalmente entre os pequenos empreendedores, que o dono da empresa, o empresário, ele quer executar o tempo todo, né? É uma pessoa ali, vamos dizer, por exemplo, o dono de uma pizzaria, ele quer estar lá fazendo pizza. O dono de, sei lá, uma empresa de contabilidade, ele quer estar lá fazendo as taxas de todo mundo. E dessa maneira é mais difícil crescer, porque não tem ninguém na estratégia por trás. Então, essa é uma boa dica assim, para dar... sair da execução, da operação diária do negócio e passar a executar estratégias e ter outras pessoas que possam executar, principalmente se for algo simples, se for, né, trabalho ali operacional, que não exige que seja você o instrumento, a ferramenta, que você... Eu falo isso por experiência na nossa empresa no Brasil. Depois, quando a gente parou de estar o tempo, a gente saiu da frente da loja, fomos para um escritório escondido atrás, paramos de atender os clientes mesmo. Foi quando a empresa começou a crescer, porque a gente passou a buscar parcerias, passou a buscar estratégias, a cuidar melhor do financeiro, separar as coisas. Então, eu diria que essa também é uma estratégia. E por falar em parceria, desculpa, Felipe, eu preciso falar dos nossos patrocinadores que estão apoiando a gente aqui nesse podcast e em vários outros projetos que a gente tem aqui, que são eles a First Choice Law, a Top Florida Homes e a VFB Insurance. Muito obrigado vocês pelo patrocínio e pelo apoio de sempre aqui nos nossos eventos, nos nossos produtos e no nosso podcast. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo apoio, pelo patrocínio de vocês. Se envolveu em um acidente de carro? Precisa de um advogado brasileiro na Flórida? Você acaba de encontrar. Sou sócia fundadora do escritório First Choice Law. No First Choice Law, você irá falar com seu advogado em sua língua. Experiência, resultado, milhões obtidos para nossos clientes. Ligue agora. Make the right choice. Call First Choice Law. Seguro de saúde foi o meu chamado, desde quando eu cheguei aqui, para ajudar as pessoas. E foi como nasceu VFB Insurance. Si usted habla español, nosotros también tenemos el atendimiento en español o en inglés, português, como tu quiera. Tudo que a gente precisa, a gente é super assistido. E isso faz com que a gente fidelize, com certeza. Eu indico as pessoas para que elas possam beber da fonte realmente de ter mais segurança, mais tranquilidade, tendo um plano de saúde. Obrigada também, agradecimento especial aos nossos parceiros. Agradecimento especial ao Felipe por ter cedido o espaço aqui pra gente. Muito obrigada, estamos apaixonados pelo espaço. Agradecimento especial ali para a Penin de Winter Park, que fez a decoração pra gente. Muito obrigada. A Pizza House, que trouxe uma pizza deliciosa pra gente. A Camila Lambert, que faz as nossas maquiagens, todo episódio de podcast que a gente tem. Muito obrigada, Camila. E a Camila também, da PixPix, que vem aqui, fotografa pra gente e nos deixa mais lindos ainda pela visão das lentes dela. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo apoio, pela parceria. É muito importante pra gente. E, voltando então ali no gancho... Bacana, vamos lá. Eu fico muito feliz de ter dado certo para vocês isso, porque esse é o caminho do sucesso. Mas se você escutar o Flávio Augusto falar, ele diz que quando ele foi morar na Austrália, ele foi cedo demais e teve que voltar correndo. Aconteceu comigo também. Então, eu tomo cuidado sempre para falar com pequenos e médios empreendedores. Sim, o caminho é você sair da operação, mas cuidado para não sair cedo demais. Entendeu? Que bom que vocês saíram na hora certa. Eu saí cedo demais e tive que voltar. Entendeu? Então, você precisa de 3 passos. Você precisa, primeiro, contratar bem, treinar bem e aprender a delegar. Sim. Antes de sair. Sim. E aí, outra coisa. Se você é o executor... Mais uma vez, talvez vocês sejam complementares e tenham conseguido fazer isso no Brasil. Mas eu vejo muito executor que sai da operação e vem para a estratégia, mas a estratégia não é o forte dele. Entendeu? Aí ele larga uma operação e se enrola na estratégia. Então, é importante você cuidar do momento certo de fazer. E, mais uma vez, gente,
eu digo para os empreendedores, saiba quem você é. Por exemplo, eu não sou um cara de operação. Lembra que eu falei das empresas que eu tenho? Eu procuro operadores. Porque como eu sou mais de estratégia, e eu sei que estratégia só não vai a lugar nenhum, eu sempre acho pessoas complementares. E olha, é batata. Eu tenho uma pergunta que eu faço para os empreendedores que eu deixo aqui no podcast de vocês para cada um responder para si mesmo. Eu falo o seguinte, se eu fosse um gênio da lâmpada, mas um gênio pobre, e tivesse só um pedido e não 3, e não adianta pedir mais 2, qual pedido você me faria? Muitos pedem dinheiro e eu provo que dinheiro, se você não tiver um modelo de negócio, ele desaparece. Sim. Agora, tantos outros falam o seguinte, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria mais 5 Vanessas e mais 5 João. E eu falo, pedido errado. Porque o que você é bom, você já é bom. Peça pessoas muito melhores que vocês no que vocês não são bons. Verdade. Não adianta, se eu replicar, imagina o seguinte, o segredo do meu sucesso é fazer mais 10 Filipes? Não, porque o que eu sou fraco, os outros Filipes vão ser muito fracos também. Verdade. E aí não vão me ajudar em nada. Entendeu? Então, às vezes, a gente comete esse erro e qual empreendedor não foi dormir um dia e falou, se eu fosse 3, tudo seria melhor. A gente Repensa fala isso. Em casa sempre. Repensa isso. Então, a estratégia, na verdade, a dica é se conheça, né? Se conheça, saiba a sua vantagem competitiva. Não olhe o jardim do outro, não queira ser quem você não é. Explore quem você é. E nós somos únicos, né? E como que funciona a sua mentoria aqui na Win8? Então, várias etapas. Quando você falou que eu fui para o digital, eu fui muito para comunicar com a massa. Sim. Num propósito de vida. Depois eu contratei um mentor em novembro de 2021. Ele olhou a minha mentoria e falou, olha, você devia fazer uma mentoria de high ticket para acompanhar de perto as empresas. Eu falei, tá louco. Se já tá difícil vender a mentoria barata, que dirá outra. E aí ele pegou, redesenhou para mim, eu acreditei e o negócio explodiu e bombou. Mas não saiu do meu coração a vontade também de ajudar os que ainda não podem estar nessa mentoria. Então, hoje, como é que funciona? Eu criei uma esteira de produto na virada do ano. Eu tenho desde um produto gravado tem desde um e-book de $5 e que nas minhas palestras eu dou gratuitamente, a um curso gravado de 75 aulas, mais 10 masterclasses e mais alguns bônus por $197. Eu tenho... Aí eu fui e criei uma mentoria de high ticket, que já é uma mentoria que eu acompanho o empreendedor por 6 meses. Hoje custa $9 mil e 7.200 à vista, só que eu fiquei com um intervalo muito grande. Então eu criei uma outra mentoria no meio que claramente eu pego os empreendedores durante 2 meses, ajudo eles a ter resultado com a clara intenção deles caminharem comigo para a próxima mentoria. Que legal, legal. Então com isso eu consegui desde as pessoas... Porque muita gente quer dar o primeiro passo. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, o mais difícil é o primeiro passo. Pode parecer para alguém que está começando, eu nunca vou chegar no momento que eu vou poder pagar uma mentoria de 6 meses. É muito mais difícil você chegar naquele momento do primeiro passo. Muitas das vezes eu vejo transformação naquela pessoa que leu o e-book. Por quê? Porque essa transformação é muito grande, gente. Se você tirar da nota 1 para a nota 2, é dobrar. Entendeu? Você muda a vida das pessoas. E aí ela vem caminhando na esteira. Não que você não impacte quem já está maior, mas imagina para quem está começando. Então, se eu puder impactar mais empreendedores falando se prepare, estude, peça ajuda, a minha missão vai estar alinhada. Legal. E entre a maioria ali dos mentorados aqui nos Estados Unidos, qual o maior desafio assim que você vê entre eles para empreender aqui nos Estados Unidos e uma possível solução? Olha, claramente estratégia. Então, quem me procura pede ajuda para a estratégia. E acaba que, como hoje eu tenho aproximadamente 200 pequenos e médios empreendedores, é difícil você me trazer um problema que eu não vi. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus do céu, você dobrou a minha empresa. Mas eu vejo isso o tempo todo, gente. É o que eu estudo o tempo todo, é o que eu faço o tempo todo. Eu tive uma mentoria semana passada que o empreendedor de Connecticut chegou aqui e falou, cara, cresci pra caramba, vou fazer muito dinheiro esse ano, tenho uma construtora. Sabe qual é o problema? Eu tô esquecendo ferramentas nas obras. Isso é um prejuízo imenso, porque eu perco a diária dos meus funcionários. Aí na minha cabeça já falou, cara, eu já passei por esse problema. Eu montava caixas de cirurgia. E aí,
às vezes, um pessoal do meu estoque esquecia uma chave. E ela era o suficiente para você estar aberto na mesa cirúrgica e ter que fechar e não fazer a cirurgia. Mas a pessoa falava, você vai brigar comigo em 300 cirurgias, eu só errei uma. Eu falava, mas e se aquela for a mãe do João? Ele não vai querer escutar isso. O que a gente fez? A gente criou algo muito simples. Checklist. Uau. Checklist tem na aviação. O piloto pode ter 30 anos que ele não decola um Boeing sem antes fazer o checklist. E não tem, tá na minha cabeça, eu sou experiente. Não importa a sua experiência, checklist. E foi engraçado que o mentorado estava na minha frente aqui, ele voou de Connecticut, quis me encontrar pessoalmente. Eu falei, e aí? Ele falou, cara, meus problemas estão resolvidos. Eu falei, como assim? Ele falou, já desenhei na minha cabeça. Sim. Então, assim, às vezes você aperta uma chave básica. E por que a pessoa não viu? Gente, primeiro, isolamento do empreendedor. Segundo, miopia do empreendedor. Por que eu contrato mentores? Porque se você quer comprar um Corolla preto, você sai na rua, parece que só tem Corolla preto. Não é isso. É porque você só enxerga aquilo. Então, quando você está num problema, você só enxerga o problema. Vem alguém de fora, é muito mais fácil que essa pessoa te traga uma solução. Sim. No final do ano, eu trouxe uma solução para o empreendedor. Dando resultado, ganhando dinheiro. Eu falei para ele o seguinte, vamos desenhar uma reunião de time mensal? Eu nunca fiz. Em 25 anos eu nunca fiz. Falei, vamos desenhar uma, porque eu já passei por isso e deu certo. Acabou a reunião, ele me ligou chorando. Falou, cara, olha aqui os depoimentos dos meus funcionários. Olha aqui o agradecimento por eu ter escutado eles. Que legal. Olha aqui eles me agradecendo por eu ter dado a chance deles falarem. Olha que é um cara super humano. Aí você vai falar, pô, mas qual foi a grande sacada? Sim, uma reunião mensal de equipe, cara. Bem desenhada, sabendo o propósito. Então vocês estão entendendo que estratégia, gente, não é algo, eu reinventei o iPhone. Duas coisas que eu aprendi em Harvard. Não tem fórmula mágica e o segredo do sucesso está no simples bem executado. O problema é que a gente negligencia o simples. A gente fica querendo achar a nova solução mirabolante que não existe. Reinventar a roda. E sabe o que eu aprendi em Harvard? Por que um bilionário é bilionário e o dia dele tem só 24 horas? Porque ele aprendeu esse princípio básico do simples bem executado. Ele executa muito simples de maneira extraordinária. Sensacional. Às vezes é algo tão simples e a pessoa, por estar ali focada, ela não vê, né? Então, a importância de ter uma pessoa de fora para ajudar a literalmente olhar fora da caixinha, né? Total, gente. Essa é a função do mentor, entendeu? E eu sei que é difícil porque a minha braço direito, ela teve comigo na cirurgia. Um dia ela falou para mim assim, vamos desistir? Empreendedor não pede ajuda. Cara, a gente está dando murro em ponta de faca. Eu falei o seguinte, é a velha história do vendedor que chegou num país para vender sapato e falou, cara, tô indo embora porque todo mundo aqui anda descalço. E aí chegou o segundo e falou, eu vou ficar aqui porque aqui ninguém tem sapato. Exatamente. Então a minha missão hoje é realmente mostrar para os empreendedores o quanto você deixa de perder dinheiro e tempo tentando achar um caminho sem ajuda. Nossa, que legal, que legal. Olha, muita inspiração, muita informação. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui hoje já vão pensar assim, uau, já tem vários insights. É que a gente sempre fala, é exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Da simplicidade. Às vezes, uma coisa que você fala, já um e-book que a pessoa lê, ela já pega... E estou muito feliz porque exatamente esse é o objetivo, né? O propósito, é inspirar e ajudar as pessoas. E agora a gente tem aqui perguntas da plateia. Gostaria de saber se você pudesse resumir qual é a função e a responsabilidade do mentor no processo de mentoria. Que pergunta sensacional. Presta atenção, eu gosto de contar sempre histórias, porque histórias a gente não esquece. Um dia, a minha braço direito falou assim, posso falar uma coisa para você? Quando eu trabalhei para você com cirurgia, eu dei o meu melhor. Sabe por quê? Porque um erro meu podia matar um paciente. Aí eu olhei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, um post errado, uma coisa errada que eu falo, eu destruo uma família. Então, assim, ela olhou, eu falei assim, você tem noção? Aí eu peguei todos os depoimentos que a gente tem de pessoas falando, cara, essa semana eu tô com marceneiros na minha casa. Aí chegou uma equipe de 6 pessoas. Aí um cara moreno, grandão, ficou me olhando. Falei, epa. E aí ele falou exatamente o que você falou assim. Ele falou, olha, assisti uma palestra sua em tal lugar. Posso falar uma coisa? Você mudou minha vida. Uau. Você falou que a sua esposa é tua sócia de vida. Você falou que a gente tem que ter estratégia. Que legal. Agora, toda semana eu sento com a minha esposa e desenho a estratégia da nossa vida, da nossa casa. Uau. Cara, que responsabilidade, entendeu? Então, assim...
Eu tenho perfeita noção, às vezes as pessoas brincam, poxa, tem bastante hora na sua mentoria. Eu falei, não, tem mais do que você pensa. Eu durmo e acordo pensando nos meus mentorados. Porque assim, amo fazer o que eu faço, estou muito feliz, mas eu tenho a noção da responsabilidade. Que algo errado que eu falo, eu posso destruir uma família, posso destruir gerações, posso destruir relacionamentos. Então, essa sua pergunta é muito bacana, porque eu gostaria muito que as pessoas entendessem a responsabilidade que está por trás de você mentorar alguém. Assim, tem horas... Eu paguei essa mentora porque, assim, hoje, se vocês chegarem para mim e falar assim, olha, minha empresa está destroçada, está com prejuízo, estou com dívida, eu vou sentir, mas não vou me afetar. Só que 70% das vezes, e aconteceu há 2 semanas, um mentorado me contou o problema dele e falou o seguinte, por causa disso a minha esposa foi parar no hospital com sangramento. É pesado, gente. Olha a responsabilidade, entendeu? Você não está mais só ajudando uma empresa, você está, de repente, ajudando uma esposa a recuperar a saúde dela. É muita responsabilidade. E por isso eu acho muito importante as pessoas, de fato, entenderem aquilo ali que você falou sobre a diferença do coach, o mentor e o consultor. Tem muita gente que... Dando mentoria sem ter chegado lá. Exatamente. E como você falou, né? Às vezes atrapalha toda a vida. Ou, às vezes, eu já vi situações que a pessoa juntou todo o dinheiro que tinha para apostar num mentor porque achou que aquilo ali ia ser a solução da vida. E, na verdade, a pessoa talvez poderia ser um coach, mas não um mentor. Agora, entendendo aí a diferença dos três. Então, é muito importante a gente entender, principalmente as pessoas que se dispõem a fazer esse serviço, né? A dar a mentoria, a entender o tamanho da responsabilidade, como você falou. E uma dica, assim, muita gente já falou para mim, pô, você já atingiu o sucesso e tal, por que se colocar nisso? Gente, parte do princípio que eu dou mentoria para vendedor de carro. Pô, todo mundo fala, todo vendedor de carro é picareta. Não, você pode ser diferente. Exato. Eu estava no mercado da área de saúde que falava, todo distribuidor é picareta. Não, você pode ser diferente. Todo mentor é picareta. Cara, você pode ser diferente. Entendeu? Então, é mais um motivo e mais um estímulo para você fazer o que tem que ser feito, fazer o certo. Que legal. Nós temos mais uma pergunta ali. Boa noite, Felipe, mais uma vez. A Vanessa, João, parabéns pelo podcast maravilhoso. Na verdade, eu conheço o Felipe muito bem. Eu diariamente tenho o prazer de aprender, muito mais do que trabalhar, é aprender com o Felipe. Sou mentorado, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade, que tem um cunho de puxar um conteúdo que eu acho super importante que ele divida aqui com todo mundo, porque eu ouço isso e isso faz uma grande diferença. A gente falou aqui em checklist e que o dia das pessoas tem as mesmas 24 horas, tanto sendo bilionário, milionário ou pobre. E o Felipe ensina uma coisa que eu achei sensacional, que é não acabar de exterminar, mas você colocar de canto seu to-do list e focar em prioridades. Essa diferença entre prioridades e to-do list talvez seja aí uma solução para que o empresário consiga justamente traçar um caminho reto ao invés de fazer esse movimento, como ele bem explicou. Queria que você discorresse um pouquinho sobre essa diferença. Sensacional. Esqueci de falar sobre isso. A gente vive num mundo hoje onde estamos presos muito ao passado, depressão. Estamos muito preocupados com o futuro, ansiedade. E pouco olhando o presente. E no nosso presente, a gente se cobra demais. Então, volta e meia, chega o mentorado e fala o seguinte, eu falo, quais são suas prioridades? Ele puxa uma lista de 40 coisas. E tem uma pesquisa da Harvard Business School que diz que o nosso cérebro não trabalha mais de 3 coisas. Então, imagina o seguinte, você tem uma lista de 20 tarefas, você faz 8 no dia e chega em casa deprimido porque não fez 12. Sendo que, quando você determina suas 3 prioridades, você trabalha 70% do teu tempo nela, 30% no restante. E aí você vai dizer, o que eu faço com as outras 17? Quanto mais focado você estiver, mais rápido você resolve. E você sobe a outra. E olha a felicidade de você chegar todo dia em casa com a certeza de dever cumprido. Porque não teve como. Naquelas 3 você trabalhou e deu o seu melhor. Então isso que o Bruno falou é uma grande dica, porque no mundo de hoje, o excesso de informação, eu digo que tem 2 problemas para o empreendedor. Um é não ter oportunidade nenhuma. Essa é horrível. Mas o segundo é ter oportunidade demais. Sim. Tem demais. Se perde, né?
temos que aprender a dizer não. As prioridades, muita gente fala, saquei, prioridade é para eu dizer sim. Até é, mas sabe para que ela é mesmo? Pra você aprender a dizer não. Porque eu já fui o cara que, se o João falasse para mim agora, acabou esse podcast, tem uma baita oportunidade na China, eu largava a família, largava tudo e ia para o aeroporto contigo. Só que hoje eu tenho que pensar o seguinte, está dentro... Me chamaram há pouco tempo para lançar a mentoria em Portugal. Talvez um dia, não hoje. Está dentro da minha prioridade? Não. Ainda tem muito brasileiro, pequeno e médio empreendedor aqui na América. Mas não é sedutor eu falar para você assim... Eu já joguei esse jogo do ego e disse que eu tinha 9 filiais no Brasil, até eu fechar 7 e ver que Rio e São Paulo me dava muito resultado. As outras era só ego, me dava faturamento, mas não me dava lucro. Então, tem as suas prioridades muito bem definidas, até escrita, tá? Porque a tentação é muito grande. Então, volta e meia, quando alguém me chama, eu olho a prioridade e falo, não é por mal, seu projeto é maravilhoso, mas olha, as minhas prioridades não tá aqui. Nossa, sensacional. Então, a gente falou de prioridade, a gente falou de planejamento, a gente falou de propósito, muito conteúdo, assim, mentoria. Sensacional, mentoria. Muito obrigada. Tenho certeza, como você falou ali, que você recebeu o depoimento, né, do cara que disse que você mudou a vida dele. Eu tenho certeza que com esse podcast vai ter pessoas aqui que vão pensar, uau, que vão te agradecer. Amém. É hora de mudar. Vai mudar a minha vida a partir de agora. Muito obrigada, Felipe. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada, foi sensacional. Amamos ouvir de você, amamos ter você aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Olha, eu agradeço de coração e termino parabenizando do fundo do meu coração o trabalho de vocês. E é só o começo, gente. Assim, eu sei que a gente já teve chance de conversar, todos nós pensamos em desistir, mas eu posso falar uma coisa? Não desistam. Entendeu? O que vocês fazem é muito maior do que vocês podem imaginar. É duro, é trabalhoso, mas assim, o impacto que vocês têm na nossa comunidade não dá para medir. Obrigada. Parabéns e gratidão pela vida de vocês, tá? Obrigado e gratidão pela sua vida também. E você também está causando impacto aqui na vida das pessoas. A gente está acompanhando e vendo que está crescendo cada vez mais. Os empresários estão vindo, os empresários estão se unindo aqui com você. Isso é maravilhoso. A gente ama ver isso, a gente ama ver brasileiros juntos, fortalecendo. Inclusive, a Expo Brasil é um desejo que a gente tem de fortalecer o empreendedorismo brasileiro aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem tudo a ver, essa conexão. Tudo que a gente está fazendo é bem conecta. Então, eu estou muito feliz de ter você junto com a gente, você junto com a gente na Expo Brasil. Então, melhor ainda. E eu só tenho a agradecer e muito obrigado, Felipe. Gratidão. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e seguir o Inspirecast. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, compartilhe ele com seus amigos. Esperamos você no próximo episódio do Inspirecast, o podcast criado para informar e inspirar o empreendedor nos Estados Unidos.